Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. O nosso assunto de hoje são processos de qualidade. Para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com o Sérgio Genari, que é sócio proprietário da KES Gestão e Desenvolvimento. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a vocês por esse momento. E primeiro, se apresente, fala um pouquinho aí sobre a sua carreira, um pouquinho sobre o Sérgio aí para o nosso telespectador. Muito bem. Bom, eu sou formado em Engenharia de Produção e Estatística pela Federal de São Carlos. Eu fiz meu mestrado na área de qualidade, tenho uma especialização em Engenharia de Qualidade. Fiz MBA em Gestão Empresarial e Master Black Belt Six Sigma por um instituto alemão através da Continental, uma empresa alemã. Bom, tudo isso me dá uma característica bastante exata na minha formação, mas há pouco tempo eu me encantei com filosofia, então hoje eu sou entusiasta em filosofia, história da humanidade, enfim, eu gosto muito desses assuntos. Eu tenho mais de 25 anos de carreira profissional, eu permeei entre empresas de alimentos e depois em autopeças nessa minha trajetória, ao longo da minha vida profissional. E hoje eu estou com uma empresa prestando consultoria na área de qualidade, produtividade e gestão de pessoas. E você, Sérgio, escreveu um livro, né? Vou até mostrar aqui para o nosso telespectador. O livro se chama Primeiro, é isso? Primeiro, é. E aí fala um pouquinho sobre o livro aí, por que veio o livro, né? Como é que veio a ideia aí de escrever o livro, né? Bom, esse livro é uma inspiração, né? Ele fala muito dos bastidores da área de qualidade, ele fala muito dos bastidores de produtividade. E o elemento principal desse livro são as pessoas. Elas são o agente multiplicador, o agente fomentador da grande mudança que existe dentro das empresas, das organizações, né? Trata as organizações como organismos vivos. Como é que veio a ideia de escrever um livro? Bom, a ideia veio de bastante informação que eu fui coletando ao longo desses anos, né? Bastante vivência nessa área de qualidade e produtividade. E isso me motivou a escrever. Eram perguntas de amigos, eram perguntas assim, mas como que é lá fora, como que é a qualidade aqui, como a qualidade de uma empresa menor, como é a qualidade de uma empresa maior. Como é a qualidade? Como é a qualidade, e enfim, foi o fator que me motivou a escrever são os fatores que me motivaram a escrever esses livros. Legal, muito bom. Acho que eu falo com muitas pessoas que querem escrever livro, a primeira coisa que eles falam, poxa, eu não sei, a maior dificuldade é por onde começar. Exato. Mas eu não sei escrever, eu não sei fazer, eu falo, poxa, mas quem vai escrever? Você vai escrever suas ideias, depois a editora vai colocar no padrão, com certeza, vai fazer tudo aquilo que precisa, né? Com certeza, com certeza. Sérgio, uma coisa importante, assim, qual que é o seu ponto de vista com relação aos processos de qualidade hoje implantados nas empresas, né? A gente vê que as empresas, primeiro de tudo, a empresa é focada em lucro. Uhum. Qualquer indústria que vende algum tipo de produto, que vende algum tipo de serviço, o foco é lucro, Sim. O foco é vendas, o foco é desenvolvimento de produtos, né? Tem um foco muito forte ali e os outros processos acabam ficando, lógico, para ter um bom produto você tem que ter boa qualidade, sim, também, sim, né? Mas sim. nem sempre eles dão a importância que tem que dar para os outros processos. Fala um pouquinho sobre. Então, o que eu vejo hoje nas organizações é que eles delegaram qualidade a um departamento de qualidade. Então, o começo, a essência já está errado, né? A qualidade são atividades gerenciais, né? São todas as atividades dentro de uma organização, desde o relacionamento com o cliente, o relacionamento com o fornecedor, o relacionamento com o cliente final, enfim, o relacionamento com os funcionários, isso tudo é qualidade. Então, a atividade ela deveria estar em qualquer atividade. Ela deveria estar focada em qualquer ato dentro de uma organização, independente do nível hierárquico. E hoje o que eu vejo é que as organizações elas não têm isso como essência. Elas delegam isso a um departamento e esperam um resultado desse departamento. Eu já ouvi, nesse livro eu falo muito sobre isso, eu já vi dizer, bom, qualidade me dá custo. E é um grande... exatamente, né? Qualidade é um problema para mim, né? Cada problema que eu tenho de qualidade, eu pago muito sobre isso. E não é verdade. O que está acontecendo é que a prática ela está desvinculada da teoria da qualidade, né? da responsabilidade. Eu concordo muito com isso. Tá? A qualidade é custo, mas a falta de qualidade é um custo muito maior. Né? Experimente não ter qualidade para avaliar os seus custos. Né? É praticamente isso que vem acontecendo.
Então, eu ouço sempre, a qualidade deve ser top-down. É verdade, ela deve começar com uma visão lá de cima, lá da hierarquia, porém ela deve ser comungada por todos dentro da empresa e compromissada por todos dentro da empresa. Essa é um ponto importante. Eu trabalhei em empresas grandes, empresas multinacionais, e aí eu via, né, num passado próximo, aí que as empresas, todas as outras áreas, né, você pega uma área comercial, uma área de desenvolvimento de produto, uma área operacional, né, você tem sempre gerência, direção, né, e eu nunca vi um diretor de qualidade, assim, existe, é lógico, mas é menos comum, né, você ter ali numa organização um diretor dentro do board ali, né, um diretor de qualidade. Então, você falou da importância, às vezes fica um pouquinho ali abaixo. A importância da qualidade. Fica. É bem polêmico, né? Eu vejo hoje na autopeça, nas indústrias de autopeça, no ramo automobilístico, a qualidade tem um peso um pouco mais relevante do que em outros tipos de organização, mesmo alimentícia. Eu sei que isso é polêmico, mas eu vejo que ainda no ramo de autopeças, no ramo automobilístico, eu acho que essas pessoas perceberam mais o quanto custa não ter qualidade. Sem dúvida. Isso tem um peso um pouco maior. Você falou que é polêmico, né? Às vezes a empresa pode estar falando aqui, a empresa fala, poxa, mas eu tenho qualidade, exato, eu tenho tudo isso. E uma coisa que a gente vê nos últimos tempos, a quantidade de recall que vem acontecendo, porque não era comum. Há 5, 10 anos atrás, até empresas japonesas, né? As empresas japonesas que praticamente não tinham recall, né? Hoje eles já têm uma quantidade de recall muito maior, isso quer dizer que caiu um pouco, né? Olha, eu estou terminando uma pesquisa que vem corroborar com tudo isso que você está falando. Nessa pesquisa, eu tenho visto que muitas empresas, né, desde ovos de chocolate, desde brinquedos, estão entrando em recall. Mas o que eu tenho visto é que muitas empresas estão confundindo custo com desperdício, né, e muitas empresas estão cortando o seu custo ou o seu desperdício, porque há uma confusão nisso, e estão cortando em departamentos de qualidade. Então, a essência da qualidade tem sido perdida ao longo desse prazo. E o que eu vejo é que esses problemas que estão acontecendo, que o consumidor final está sentindo, essa falta de qualidade, tem a ver com essa confusão que as organizações estão fazendo. Eu corto pessoas e então eles estão encarando pessoas como desperdício. Eles deveriam cortar desperdício dos processos e não pessoas das suas atividades. E isso tem gerado mais problemas de qualidade. Infelizmente, o Brasil, vivendo essa crise econômica, essa crise de confiança, tem feito isso que a gente vê hoje no número de desempregados, e se olharmos para isso, os departamentos de qualidade têm colaborado muito na demissão de pessoas. E isso tem afetado o produto como resumo de toda essa prática que tem acontecido. Uma implantação, acho que uma coisa importante, né? A gente, em muitas empresas, até vendem isso de forma como um diferencial, né? A gente fala de ISO, OSAS, toda a SA, a própria SA, né? Todos esses sistemas de qualidade, né? Processos de qualidade. Então a empresa acha que implantou um ISO às vezes, né? Tem muitas empresas que estão com o ISO implantado e acha que o processo de qualidade dele está bem desenhado. Né? Isso é verdade? Não, absolutamente, né? Eu acho que, apesar de ser comum essa prática, e muitos donos de empresa, quando implantam um sistema de qualidade, falam, pronto, agora eu tenho qualidade. Infelizmente, ainda é algo comum no nosso país. Mas definitivamente não. Quando você implanta um sistema de qualidade, tem-se apenas um sistema. Eu sistematizei a forma que eu vou tratar as atividades de qualidade. Mas efetivamente isso não vai afetar a maneira ou vai criar qualidade nos seus processos, produtos ou serviços. Vai apenas sistematizar aquela prática que você vem cometendo. Ela pode ser também implementada de forma errada também. Né? Muito, muito. E eu tenho visto isso com uma frequência muito grande. Né? Eu defino sempre assim, que um processo ele tem 3 cenários. O primeiro cenário é aquele que você acha que é. O segundo cenário é aquele que realmente é. E o terceiro cenário é aquele que deveria ser. E muita gente implementa o sistema da qualidade naquilo que ele acha que é. E quando você vai pôr em prática aquilo que você acha que é, não bate com as atividades que você realiza no dia a dia. Então há uma diferença muito grande que já compromete o sistema. Então o sistema nasce falho e ele vai
processando falhas ao longo de todo o processo de produção. Eu tenho não é experiência minha, mas um amigo, a gente conversando, ele me explicou e me mostrou aquilo, e eu achei até um pouco absurdo. Ele estava participando de uma implantação de um sistema de gestão, né? Os três ali, OSAS, ISO 9000 e 14000. Né? E uma das coisas na empresa dele, uma empresa multinacional grande, que missão e visão era algo muito importante ali para a implantação. Só que a missão era uma coisa assim de 5, 6 linhas. Né? Nós seremos a melhor, a maior e isso, em função disso, daquilo. Ele falou, e se começou um processo de implantação de ISO que deveria demorar aí de 6 meses a 1 ano, mas as pessoas não conseguiam, principalmente o pessoal operacional ali, que estava mais ligado à operação, não conseguiam decorar aquilo. E a empresa queria que eles decorassem aquilo, né? Eu achei um tanto quanto absurdo. Isso é comum, esse tipo de coisa, a implantação dos processos? Pois é, as coisas elas começam ao contrário, né? Às vezes começam com um departamento com a missão de implementar alguma coisa. E isso, como eu disse, né, ele não é comungado com toda a organização. E quando você fala de missão, nós estamos falando de propósito da empresa, né? O propósito do fundador, aquilo que ele tinha na essência, aquilo que ele tinha no coração quando ele montou aquele sistema. E se você perguntar para as pessoas, né, porque elas são vítimas às vezes desses trabalhos, né? Se você perguntar para as pessoas dentro de uma organização o que elas fazem, praticamente 100% sabem o que está fazendo. Você pergunta como fazem, já esse percentual vai para 70%, 60% no máximo. E depois, se você perguntar o porquê fazem, por que fazem aquilo lá, que é o propósito, que é toda a essência da missão da empresa, aí você vai ver que o resultado é muito fraco, porque esse propósito não está difundido. Então, se o propósito não está difundido, não dá para definir ou difundir uma missão, não dá para comungar isso daí junto. Então, as falhas acontecem já na essência, né? O processo não quer dizer que você não possa mudá-lo, né? Absolutamente. Então, é aquilo que você falou. Uma pessoa, por que você faz isso? Porque me mandaram fazer. Na hora que surge um problema qualquer que ele precisa buscar uma nova maneira de fazer, para no final das contas finalizar um processo, né? Ele fala, não, eu só faço se for aqui, é onde se perde desperdício, se perde tempo e muitas outras coisas. Né? Exato. É o que a gente vê, né? Essa perda que se fala, a CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, em 2013 publicou que para um operador americano nós precisamos de quase 4 brasileiros. O ano passado o International Board publicou que não, esse número piorou. Para um operador americano nós precisamos de 5 brasileiros. Mas é uma ofensa ao operador brasileiro, porque eu conheço as fábricas dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim, vários países. E o trabalhador brasileiro efetivamente trabalha muito. Porém, ele trabalha, mas a produtividade do americano é realmente 1/5, é superior à do brasileiro, né? Em 1/5 nessa relação. Mas por que isso? Porque nós estamos lá ali movimentando, procurando peça, procurando caixa, procurando embalagem, enfim. E aí que nós temos refazendo o trabalho, que o sistema da qualidade não contempla isso, né? Por quê? Porque nós colocamos esse sistema naquele primeiro propósito, o que eu acho que é, né? A gente vai para o nosso intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre a complexidade de implantação desses processos. Né? Perfeito. Nós voltamos já. Estamos de volta. Sérgio, uma coisa, a gente falou agora, né, sobre produtividade, que é um problema, e os rankings, né, acho que aí tem rankings mundiais, e a gente vê o Brasil caindo cada vez mais, como você falou, né. Mas uma coisa importante, eu já participei de implantação de sistema ISO, sistema de gestão, e é um processo bem complexo também, né. Então, assim, o que eu vi claramente, que quanto mais organizado você está, né, mais fácil quanto mais dedicado à qualidade você está, à qualidade dos seus processos, você não precisa ter ISO para estar organizado. Não, né? absolutamente. Então, quanto mais organizado você está, mais fácil é uma implantação e até a visualização do conceito. Né? A gente vê que as empresas sofrem muito para a implantação de ISO.
né? E não necessariamente às vezes fazem da primeira vez, precisa de uma segunda, tenta ali ser certificado, não conseguem, na segunda vez eles conseguem. Né? Por que disso? Olha, o que eu tenho assim comprovado é que quando você faz aquilo que não é natural para você, as coisas se tornam bem mais difíceis. E a implantação da ISO muitas vezes vem a fórceps. Olha, eu preciso implantar porque determinado cliente exige, então sai todo mundo correndo atrás. Eu obviamente não vou fazer receita de bolo para nada, mas o que tem funcionado nas empresas brasileiras, primeiro é o conceito de organização, aquilo que você estava falando. Eu praticamente apoio essa iniciativa em primeiro lugar. Se vamos chamar de 5S, se vamos chamar de limpeza de organização, se vamos chamar de um programa qualquer, enfim, não tem um nome para definir isso, mas o que nós temos que ter é uma organização e uma limpeza como fundamentos do processo básico. O alicerce tem que estar aí. Depois, num processo, você tem que praticar aquilo que é bom para a organização. Então, por favor, mapeiem os seus processos. Por mais simples que ele seja, comece a mapear os seus processos, como ele realmente é. E trabalhe junto com as pessoas que entendem desse processo para deixar ele como deveria ser. Quando ele chegar no estágio de como deveria ser, começa a escrever os seus procedimentos, começa a definir sua política de qualidade, começa a definir os seus documentos que vão compor o sistema ISO. Isso facilita muito e isso gera resultado. Eu vou te dar um exemplo prático. Numa organização que nós implementamos ISO há 6 meses, essa organização está hoje com 25% a mais de produtividade. Nós não mexemos em produtividade. Nós simplesmente não era foco. O objetivo era colocar um sistema. E o que a gente define é o seguinte: como você quer colocar esse sistema? Para o seu cliente ver, ou você quer pôr um sistema que efetivamente vai te trazer resultado para a sua organização? Quando é a segunda opção, todo mundo fica mais feliz e o resultado é bem mais rápido. Eu estou te falando dessa implantação numa empresa de 800 funcionários. Nós conseguimos implementar esse sistema em 6 meses. E 6 meses, durante esse processo, a produtividade aumentou esses 25 pontos percentuais que eu te falei. Não, isso é extremamente importante, né? Você falou, acho que o mais importante disso tudo é, vou dar um exemplo, que acho que o exemplo mais claro, por exemplo, Petrobras, né? Quem presta serviço para Petrobras, Petrobras ela dá, não necessariamente você precisa ter ISO, mas depende da atividade também, mas ela te dá notas muito mais altas para você poder concorrer ali, né, num possível empate, alguma coisa assim. O que vai desempatar é uma qualidade, né? Um sistema de qualidade implantado um pouco melhor. E as empresas muitas vezes, às vezes, fazem isso, simplesmente falam, poxa, preciso da Petrobras, e vai lá e implanta de qualquer maneira, e o processo não vai adiante. Né? Mas a empresa que coloca o DNA, a qualidade dos processos em DNA, vão muito além. Né? Vão muito além, isso sem dúvida nenhuma. O resultado é muito positivo. A gente, falando de terceirização, né? Que assim, voltou de novo à tona, né, a terceirização, e a gente sabe que o Brasil, a gente fala de produtividade, né, mas em termos de processos, nós estamos muito atrasados também. O processo de terceirização em qualquer país desenvolvido no mundo é muito bem desenvolvido já e implementado, né, e no Brasil a gente tem toda essa briga agora com a legislação de terceirização, atividade meio e fim, né? Exato. A grande maioria terceiriza, mas tem muitos ainda que não terceirizam com medo, então isso causa um monte de problemas para o Brasil. E já tem algumas atividades, TI, a própria logística mesmo, a terceirização já é bem solidificada, né? Mesmo sem a legislação, que vai melhorar bastante. E qualidade? A gente não vê tantas empresas terceirizando a qualidade. Terceiriza, às vezes, uma implantação de um processo, mas a terceirização da área de qualidade de uma empresa, isso já é viável, já acontece? Já é muito viável. No Brasil vem vindo uma tendência mundial que eles chamam hoje de interim management. Então é um gerente interino, é uma função gerencial interina apoiada por uma consultoria, apoiada por alguma empresa. Isso tem dado muito resultado. Eu vou falar de uma experiência, a Inglaterra tem feito muito isso. Nos processos automotivos, eles têm utilizado pessoas mais experientes, cuidando dos departamentos de qualidade e trazendo essa terceirização em nome de, vamos mudar um pouquinho o nome, de terceirização para interim management, que no fundo é a mesma coisa, né? O que estão aplicando lá é a mesma coisa, mas tem dado muitos bons resultados. Exemplo disso é feito da seguinte maneira: eles têm pego a experiência de gerentes sêniores como interinos
para implementar uma filosofia, para se comunicar melhor com a organização. Porque há também, que afeta a qualidade, uma diferença de gerações hoje nas empresas, né? A parte cultural, né? As pessoas estão contratando jovens que são ótimos funcionários, não colocando isso, mas toda geração há uma mudança cultural, e essa mudança cultural também afeta a qualidade. Então, se essa mudança cultural for muito bem tratada, muito bem entendida, ela vai impulsionar os resultados de qualidade também. E nisso a Inglaterra tem feito com o Interim Management esse aproveitamento. Alguém um pouco mais sênior, cuidando um pouco da recepção desses novos engenheiros, desses novos técnicos que vêm adentrando as organizações hoje. Porque a gente pega a terceirização, nada mais é do que dar a sua atividade para um especialista, né? Uhum. que tem muito mais experiência que você e que possa dar foco, né? Até porque a atividade fim dele é a qualidade, que seja TI, que seja logística, que seja a segurança do trabalho, o que quer que seja, né? E a gente, é o que eu te falei, a gente não vê ainda tão comum ainda empresas de qualidade gerindo o sistema de qualidade de uma empresa, né? Normalmente ele entra e ele sai, né? Eu acho que isso tende a mudar. Então. Eu acho que vai mudar, até pela legislação trabalhista no Brasil, é uma boa oportunidade também para as empresas. Né? Uma coisa importante é a falta de qualidade, né? Ou a qualidade. Quando se fala de qualidade, as pessoas, né, pensam muito em produto, né? Exato. Então, é a qualidade do produto, né? Mas a gente sabe que todo o caminho para chegar aquele produto, para ele sair, para ele ir para o mercado com qualidade, existem inúmeros processos que tem que se fazer, que se implantar, que se seguir para que ele aconteça, né? E dentre eles, né, a gente falou já um pouquinho de produtividade, né? No final das contas, qualidade traz produtividade, porque fazer certo, né? Se não faz certo, você faz 2 vezes. Perfeito. Né? Então, acho que o melhor exemplo é esse, né? Mas a gente tem também meio ambiente, segurança do trabalho, né? Fala um pouquinho dessa relação para a gente aí, desses processos com a qualidade. Olha, eu acho que são processos muito semelhantes, né? E infelizmente ainda nas organizações também. A segurança do trabalho está dedicada a um departamento, aos técnicos, ao engenheiro de segurança do trabalho, enfim. E ele está ali corrigindo, efetivamente trabalhando para que não aconteçam coisas piores. Mas novamente o que a gente vê é que isso é delegado. Não, delega aquilo, isso é responsabilidade do pessoal e etc. E só tomam vulto nas empresas ou só dão atenção quando acontece alguma coisa séria. Assim como acontece um problema de qualidade grave, ou acontece um problema de segurança, ou um problema ambiental grave. Aí parece que o top management começa a trabalhar, começa a se importar um pouco mais. Mas são atividades corretivas. As pessoas não trabalham na forma preventiva como deveria ser. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu numa empresa de 300 funcionários. Quando chegamos lá nessa empresa, tinham 18 estados brasileiros. O Brasil é um país de dimensões continentais. Quando você pega 18 estados brasileiros, você tem uma diversidade cultural muito grande. E aí que me preocupa, quando você vai comunicar qualidade, quando você vai comunicar segurança, quando você vai comunicar meio ambiente, você tem que se preocupar como as pessoas vão receber essa informação. E 18 estados brasileiros significam uma divergência muito grande. Cultural. Então, essa comunicação, para mim, já começa... Não é a qualidade do produto, é a qualidade da comunicação. Eu tenho que ter cuidado de como eu vou comunicar e como as pessoas entenderam o meu comunicado. Começa aí. Sérgio, obrigado. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu acho que é um assunto muito interessante, né? Porque esse programa é Logística em Foco, a qualidade está diretamente inserida na logística, mas está diretamente inserida dentro de qualquer corporação, né? Sem dúvida. De qualquer segmento ali também, de qualquer área dentro de uma corporação, né? E é importante que as pessoas se conscientizem um pouco mais a respeito desse processo. Eu acho que o assunto, né, e as respostas que você trouxe aqui são bem educativas. Obrigado, espero que você possa vir uma próxima vez. Puxa vida, eu que agradeço essa oportunidade, essa ideia de vocês e essa preocupação de vocês de falar de qualidade nesse momento que o Brasil atravessa. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa. E eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: os que enxergam o futuro movem-se rumo a eles. E você é o que está, esse programa, essa sua ideia, essa sua preocupação, eu acho que é uma movimentação rumo ao futuro.
Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Prazer. Estamos chegando ao fim de mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas. E para quem perdeu qualquer um dos nossos programas, você pode checar na nossa página no YouTube, que é o programa Logística em Foco. Até a próxima.